Boa noite, eu sou Giovana Goim e te acompanho no TJ UFSC de hoje. Nessa edição você confere atualizações sobre tragédia das chuvas em Pernambuco, greve no transporte coletivo da Grande Florianópolis, primeiro caso da variante XQ da Covid no nosso município e o TJ Esportes de toda segunda. Se prepara que tudo isso é logo depois da vinheta. Além das 128 mortes provocadas por quedas de barreira e enchentes, a tragédia em Pernambuco deixou mais de 71 mil pessoas fora de seus lares. Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado, a CODECIP, são mais de 61 mil desalojados e mais de 9 mil desabrigados, no período de 8 dias depois dos temporais. Lembrando que o termo desalojado se refere a uma pessoa que seguiu para a casa de um parente. Já o desabrigado é quem está em um abrigo público ou privado. No total, 54 municípios foram atingidos pelas chuvas. A Defesa Civil Estadual informou também que neste domingo subiu de 34 para 37 o número de cidades com decretos de situação de emergência. Em assembleia que aconteceu hoje às 15 horas, trabalhadores do transporte público de Florianópolis decidiram pela greve em toda a capital. A paralisação terá início à meia-noite desta quarta-feira. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano, o Sintraturb, não deu detalhes de qual será o esquema alternativo de transporte e se ele será acionado por meio de vans escolares. Novas informações serão divulgadas após a assembleia que acontece amanhã, às 22 horas. Florianópolis confirmou na última sexta, dia 3, o primeiro caso da nova variante da Covid-19, chamada de XQ. Ela apresenta uma mistura de duas linhagens da Omicron. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal, o caso é de uma mulher de 32 anos, moradora de Floripa, que teria viajado para Brasília em maio. Até o momento, a nova variante não preocupa as autoridades de saúde do estado, por conta do baixo número de casos. Também não há indicação de que a nova variante aumente a gravidade nos casos de Covid no estado, já que Santa Catarina apresenta boas taxas de vacinação. Além de Santa Catarina, estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais identificaram pacientes positivados em março e maio. Já que o assunto é a Covid-19, vamos dar os dados atualizados da pandemia em Santa Catarina. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.751.231 casos confirmados. Do total, 1.717.246 estão recuperados e os outros 12.110 são casos ativos. Foram registradas 21.875 mortes no estado. Até o momento, 85,17% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose. 79,86% já recebeu a segunda dose da vacina. E 46,75% já tomaram a terceira dose da vacina. Agora você fica por dentro de tudo o que rolou no mundo esportivo. Pedro Ordones, o TJ Esportes de hoje é com você. Sejam muito bem-vindos, fãs do esporte. Mais um TJ Esportes está começando. E no programa de hoje você confere tudo sobre a participação dos times catarinenses no Brasileirão masculino nas séries A, B e C, o fechamento da 11ª rodada do Brasileirão feminino e ainda a vitória da seleção masculina de vôlei em amistoso contra o Japão no último domingo. Vamos começar falando do Brasileirão. Quem abriu a rodada para os catarinenses foi o Avaí, que recebeu o São Paulo na ressacada, onde empatou em 1-1. A partida foi marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes, e quem saiu na frente foram os paulistas, com gol de Reinaldo de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. Já na segunda metade, Caleri desperdiçou a chance de ampliar para os visitantes em nova cobrança de pênalti. E o Leão da Ilha aproveitou a chance que teve e igualou o confronto com Muriqui após rebote de Jandrei. Com o resultado, o Avaí somou 1 ponto e segue na 13ª posição da tabela.
Válido pela 10ª rodada do Brasileirão de Série B, o Criciúma foi até Salvador enfrentar o Bahia e acabou derrotado por 2-1. Apesar do resultado negativo, o Tigre pressionou todo o primeiro tempo e saiu na frente com o gol de Marquinhos Gabriel aos 36 da primeira etapa. Os catarinenses chegaram a ampliar com Rafael Bilu na segunda metade, porém o gol foi anulado por impedimento. O time da casa chegou ao empate com Matheus Davó aos 14 e decretou a vitória já nos acréscimos do jogo com o gol de cabeça de Rildo após bola alçada na área. Com o resultado, o Criciúma não pontuou e segue na 17ª colocação do campeonato na zona de rebaixamento. E por fim, o Brusque recebeu o Náutico no Augusto Bauer e foi derrotado pelo placar de 2-1. Com gol de pênalti de Diego Jardel, os catarinenses saíram na frente aos 37 da primeira etapa. Já na segunda metade da partida, o alvirrubro empatou com um gol contra do zagueiro Wallace após desvio em cobrança de escanteio. Aos 13, e chegou a virada 2 minutos depois, com gol de Jean Carlos. Com o resultado, o Brusque chegou à segunda derrota seguida e permanece com 10 pontos na 15ª colocação da tabela. O jogo que fecharia a rodada entre Chapecoense e Londrina foi adiado porque a equipe paranaense não conseguiu pousar no aeroporto em Chapecó devido às fortes chuvas. A partida ainda aguarda data para acontecer. E agora, vamos falar sobre as mulheres. O Campeonato Brasileiro Feminino chegou à sua 11ª rodada e foi marcado por vitórias em todos os confrontos. No sábado, o líder Palmeiras recebeu o Corinthians em casa e ficou com a vitória sobre as atuais campeãs da competição. O jogo foi marcado pela pressão das palmeirenses, que abriram o placar com Duda Santos aos 27 da primeira etapa, após bela jogada e cruzamento de Bia Zanerato. As alvinegras chegaram a empatar após cobrança de escanteio, com gol de Jennifer, porém o tento foi anulado por toque de mão da autora do gol. Já no fim da partida, aos 40, as guerreiras do Alviverde fecharam o placar por 2-0 com outro gol de Duda Santos em belo chute de fora da área. O Palmeiras chegou à 3ª vitória seguida e se mantém na liderança com 28 pontos. Já no domingo, o Avaí Kinderman recebeu a Ferroviária em casa no estádio Carlos Alberto da Costa Neves e levou a melhor sobre a equipe paulista. Com o gol da zagueira Duda Venturini, as leoas conquistaram os 3 pontos pelo placar de 1-0 e chegaram à 3ª vitória consecutiva em casa. Com o resultado, as catarinenses chegaram a 14 pontos e seguem na 9ª posição da tabela. O próximo confronto das leoas é contra o Atlético Goianiense, na quarta-feira, dia 8. Os fãs do futebol estão satisfeitos com essas rodadas repletas de gol. Porém, não foram só os gols que fizeram a alegria dos brasileiros nesse final de semana. A seleção masculina de vôlei também trouxe muita emoção para os telespectadores no último domingo. A seleção enfrentou o Japão em amistoso preparatório para a Liga das Nações e levou a vitória por 3-2 em um jogo equilibrado contra os japoneses. O Brasil saiu na frente e fechou o primeiro set por 25-20, com destaque para o bloqueio, que fez parte dos pontos. Já no segundo set, os asiáticos levaram a melhor e com saques potentes fecharam o set em 25-21. No set seguinte, a seleção japonesa passou à frente e com o trabalho do bloqueio chegou a emplacar 2-1. Já no quarto set, mesmo pressionado, o Brasil aproveitou os bons saques e fechou a última parcial em 25-22. O jogo só foi definido no tie-break, com a vitória da seleção nacional por 15-13. O Brasil volta à quadra já pela Liga das Nações na quarta-feira, dia 8, contra a Austrália, às 9 da noite. E isso foi o que rolou de principal nesta semana. Continuem nos acompanhando por aqui para estarem por dentro do melhor do mundo esportivo. O TJ Sports volta na próxima segunda. Uma boa noite a todos os espectadores. De volta com você, Giovana. Obrigada, Pedro, pelas atualizações. E bom, o TJ UFSC vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e fique ligado no nosso YouTube e Facebook, que amanhã voltamos com mais notícias. Tchau, tchau!